Eu quero saudar a todos os irmãos na paz do Senhor. Aqui é o pastor José, com mais outro vídeo, falando sobre escatologia da volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus e o milênio, que está no livro de Apocalipse, sobre escatologia, as coisas que há de acontecer. A segunda vinda de Jesus e o milênio é um assunto muito e pouco revisado. O livro de Apocalipse, muitos não estudam, porque acha difícil. Acho um livro muito difícil. O livro de Apocalipse é um livro pouco falado através dos assuntos cotidianos. A escatologia de Apocalipse é o aspecto da doutrina bíblica, que lida com as últimas coisas, do grego euchato, final. Na epístola, em São João, 1 São João, capítulo 2, versículo 18, João descreve este assunto em que escreveu como sendo a última hora. A última hora. Evidenciando que ele, como todas as gerações, vivia uma expectativa imediata da segunda vinda de Cristo. E via o seu tempo como um no qual a presente evidência parecia afirmar que a sua geração era mesmo a última. Não é atitude doentia. Cristo Jesus deseja que as pessoas aguardem ansiosamente a sua volta. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. A volta de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. João não aponta apenas para o avançado na hora da história, como ele a vê. Ele também se volta para o assunto do anticristo. Um tema comumente discutido quando se estuda a escatologia. O espírito do anticristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a restauração da nação de Israel e o reino milenial de Cristo na terra estão todos entre os muitos assuntos que a Bíblia descreve como últimas coisas. A Bíblia claramente diz que essas coisas devem acontecer. Entretanto, o momento exato não está claro. Em muito caso, não é nada, ou não é dada a sequência ou a maneira correta do cumprimento de tais acontecimentos. Esta Bíblia está na Bíblia, não segue qualquer ponto de vista conclusivo em relação a esse assunto, popularmente discutido o contrário. Ela procura ajudar os companheiros cristãos a compreender claramente o ponto de vista
dos outros a fim de auxiliar no diálogo e repudiar o fanatismo. Repudiar o diálogo e o fanatismo. Provavelmente não seja razoável para o cristão ser separado de outro na interpretação de coisa ainda futura, coisa das quais não se pode saber o resultado final, até que realmente ocorram. Tanto o arrebatamento da igreja, incluindo a segunda vinda de Cristo, quanto o milênio, o período de 1000 anos do reino de Cristo na terra. São peças central do futuro profético, honestidade em relação a esses dois acontecimentos, que são absolutamente certos nas Escrituras. Mostra que não são absolutamente preciso se designar uma época especifica ou um método definitivo de ocorrência. Os quadros a seguir são apresentados no sincero esforço para exibir cada ponto de vista, com a exposição simples, porém substancial, em nome da compreensão e estudo mútuo. Agradecemos especialmente pela permissão, utilizamos os recursos de sua obra. Foram feitos. Todos os crentes são arrebatados antes da grande tribulação. O arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados. A tribulação e o milênio são literalmente período de 7 anos e 1000 anos. Arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. Anote aí. A igreja no céu. Programa separado para a igreja, para Israel e a igreja. Tribulação de 7 anos na terra. E a igreja no céu. Segunda vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 8, 2 e versículo 8. O reino milenial na terra, seguindo pela eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6. Se você acha difícil esses dois assuntos, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo e o milênio, Jesus vai arrebatar a sua igreja. O milênio é Israel que vai participar. A grande tribulação é para Israel. Não é para a igreja. A igreja não vai passar pela a grande tribulação. É Israel. Está apontado para Israel. Meu prezado e dileto ouvinte, tudo que é apontado na Bíblia é para Israel, não é para a igreja. A igreja é eclésia, povo, comunidade, assembleia. Significa isso.
igreja. Temos duas igrejas. A igreja de Jesus, ela é espiritual. Vós sois templo de Deus e morada do Espírito Santo. O homem, Deus não mora em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é vós. Mas aqui nós estamos abordando um assunto sobre a segunda vinda de Cristo e o milênio. Não misture a segunda vinda de Cristo com o milênio. Há muitos perturbadores da igreja, perturbando a igreja, com o tal de chipre, com isso, com aquilo, querendo ser o sabichão, o sabido. Não se fala nessas coisas no Brasil. Os Estados Unidos não está preocupado com essas coisas. O gênero, ideologia de gênero, você é contra ou a favor? Ideologia de gênero, irmão, nós que foi, a minha pessoa que foi professor, eu sei muito bem o que é ideologia de gênero. Quem estuda sabe o que é ideologia de gênero. Um certo pastor, o meu amigo chamado Moabel, assista o vídeo dele, ele explicando a você, pastor Moabel, dos Estados Unidos, meu amigo e considerado homem de caráter, homem que permanece pobre, porque não é corrupto. Riqueza tem a cara de corrupção. O apóstolo Paulo disse que os que querem ser ricos caem na condenação do diabo. Se tu, homem de Deus, foge dessas coisas, foge. Tem que fugir. O homem só é até onde Deus quer. Deus, ele é o Criador, o feitor do homem. O homem pertence a Deus. A vida foi dada por Deus. Não existe aqui grande e nem sabichão, nem doutor, nem juiz, nem advogado. Não estou desafiando, não. Estou falando que o homem precisa de Deus. Porque nós foi formado por Deus. Deus é o nosso dono. A vida está no controle de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Meu amado, meu ouvinte que está ouvindo, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus para enfrentar Ninguém está livre. Ninguém está livre das diversidades da vida. As diversidades da vida. Eu sei a luta. Eu sei a luta da vida. Eu criei, foi 10 filhos. Não foi um, foi 10. Me preocupei com os meus filhos, para eles não entrar em caminho de desonestidade. Sou pastor,
Graças a Deus, os meus filhos, tudo é pessoas de mão direita. Graças a Deus. Graças a Deus. Para não dar trabalho à justiça, para não dar trabalho a cidadão nenhum. Eu gosto da verdade. A verdade é de Deus. A mentira é do diabo. É de Deus a verdade. Você é de Deus. Precisa se arrepender. Precisa mudar de atitude para poder você receber o novo nascimento. Eu continuo pobre, tenho 6 profissões, eu continuo pobre, porque eu trabalho com as minhas mãos. Eu trabalhei muito para chegar a me aposentar. Meu direito. É o meu direito. E não gosto de ser pesado a ninguém. Não é ignorância, falta de conhecimento, não. É caráter. Que os irmãos continuem orando por mim e me ajudem nas vossas orações. Amém?